E aí, sétimo ano, bom ou não? Então vamos lá, galera. Já comecei a fazer a parte dos exercícios aqui da semana do PET 3, semana um, a primeira semana no caso. Então vamos lá que a gente vai dar uma geral nos exercícios aí, ó, para ajudar vocês. Então vamos lá. Aqui as orientações aos pais, blá 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 blá, blá, dica para o estudante, blá 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 blá, blá. Quer saber mais? É só ler aí, que eu vou para os exercícios. Primeira semana. Unidade temática, organização do poder e as dinâmicas do mundo colonial americano. Então vamos lá para a colônia das Américas. Formação, objetivo do conhecimento, objeto do conhecimento. O que a gente vai estudar? Formação e funcionamento das monarquias europeias, a lógica da centralização política e os conflitos da Europa. Pô, professor, não entendi bosta nenhuma. Vamos lá. Formação e funcionamento das monarquias. O que é uma monarquia? Monarquia é um reinado, é um governo regido por um monarca, de um rei, uma rainha, certo? A lógica da centralização política. Centralização política quer dizer o quê? É você centralizar, você colocar no mesmo lugar todo o poder político. O que quer dizer isso? O rei governava sozinho, ou com pouquíssimas pessoas aconselhando ele. E os conflitos na Europa? Conflito, todo mundo já sabe, né? Pau quebrando. Habilidades. Descreva os processos de formação e a consolidação das monarquias e suas principais características com vistas à compreensão das razões de centralização política. Normalmente as habilidades servem mais para o professor. Por quê? Porque as habilidades falam, olha lá, o EF aqui no caso é ensino fundamental e essa é história 0707. Isso aqui é um númerozinho que fala qual habilidade vocês têm que desenvolver. Então, por exemplo, vamos imaginar o futebol. Vocês na primeira semana têm que aprender a chutar a bola. Então, a habilidade seria isso: você conseguir entender e fazer isso aqui, ó, descrever os processos de formação e consolidação das monarquias. Então, teoricamente, o professor tem que fazer vocês criarem essa habilidade, vocês desenvolverem isso. E os conteúdos relacionados, o que relaciona a matéria? Os diferentes processos históricos das monarquias e a centralização do poder na mão dos reis. Então, a gente vai falar de monarquias absolutas, onde somente a realeza governa. Certinho? Então vamos lá. Formação das monarquias absolutas. É importante vocês lerem o texto, certo? Eu só vou voltar no texto caso as questões sejam específicas para parte do texto, certo? Então leia o texto aí, não esquece não. Se não ler, não vai fazer mesmo, então vamos lá. Número 1. Já no final da Idade Média, durante a Baixa Idade Média, então final quer dizer o quê? Baixa Idade Média. Vimos o renascimento do comércio, das cidades e da cultura. Em meio a esse contexto, vimos também a terra perder o valor e as moedas passarem a ser o grande desejo de todos. Todas as mudanças que ocorreram naquele momento contribuíram para uma mudança social, política e econômica. No centro dessas mudanças estavam o fortalecimento do poder do rei, a centralização das monarquias europeias. Sobre esse assunto, respondo as questões. Então vamos lá. Estou falando sobre a questão da centralização das monarquias europeias. Vamos lá. O que é monarquia centralizada? Eu expliquei lá no começo. Monarquia é o monarca. Quem que é monarca? Um rei, certo? O que é centralizado? O que é você centralizar alguma coisa? Não é você colocar tudo no centro? Então, o que é a monarquia centralizada? É quando você pega todo aquele aparato político, econômico, de justiça, judicial, tudo, e concentra na mão de uma pessoa só. Se você for pensar hoje em dia, a gente tem três poderes na nossa sociedade atualmente: é o executivo, o legislativo e o judiciário. Então eles são independentes. Então uma pessoa te julga, o policial te prende, certo? E os vereadores, deputados fazem as leis. Então você vê que está dividido o poder nas mãos dessas pessoas. Agora, quando é a monarquia centralizada, somente o rei tem essa parte política, ele que governa essa parte política. E as outras partes também, econômica, etc. Então, o que significa monarquia centralizada? É isso que eu acabei de explicar. B. Como se deu o processo de ascensão dos reis e, consequentemente, a queda do poder dos senhores feudais? Bom,
que acontece é o seguinte, no texto vocês vão ver isso. Esse processo se deu quando os reinados ficaram mais fortes. Então o que acontece? Os reis aí começaram a concentrar grande poder nas mãos deles. Através do que? Através dos impostos e a criação dos exércitos. E para você criar um país, certo? O que estava acontecendo na Europa ali no século XIV e XV, esse processo, mais o século XV no caso, com Portugal e Espanha sendo os primeiros países ali da Europa, eles fizeram o que? Eles juntaram vários senhores feudais. Normalmente um feudo assimilou o outro, pegou o outro para si, entrou em guerra, tal, entrou em confronto e foi assimilando. E o território foi ficando cada vez maior. E o rei criando um exército muito forte, então esse exército ficou como sendo um exército nacional. Então ele ganhou muito poder, certo? E a igreja sempre estava ali também ajudando nesse processo, porque a igreja era uma senhora feudal na época também. Então a igreja tem um papel fundamental com isso. Se o texto não está falando da igreja, eu não li o texto, estou confessando agora, estou respondendo as perguntas pelo conhecimento que eu tenho, então você coloca só a parte desse processo de centralização das terras e criação do exército, cobrança de impostos, etc. Certo? Então foi isso que fez com que os reis ficassem cada vez mais fortes. Qual era o interesse dos comerciantes? Qual era o interesse dos comerciantes na centralização do poder nas mãos do rei? Então o que acontece? Você imagina um comerciante na época, certo? O que eles queriam seria que o rei ajudasse eles a desenvolver esse comércio, certo? Porque o que acontece? No feudalismo, as pessoas trabalhavam na terra e toda a parte da produção, praticamente toda a parte da produção, era voltada para o senhor feudal, que cobrava muito imposto em cima daquilo. Ah, professor, mas não sobrava nada para ser vendido? Sobrava. Só que essa parte que seria vendida era muito pouca. Então, com a centralização dos reis, os reis poderiam ajudar esses comerciantes a venderem para fora do reino e arrecadar dinheiro. Então, o que acontece? Com a circulação da moeda também, criação da moeda no caso, os reis começaram a acumular riqueza, principalmente ouro e prata. Então, para os comerciantes seria bom, porque eles se tornariam livres para comercializar com outras partes do reino, da Europa no caso. Então, esses comerciantes foram fundamentais para fortalecer o rei, porque eles queriam a liberdade de comércio e com isso eles apoiavam o rei na expansão deles até formar o país, no caso, um território grande. Quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico do processo de criação dos estados nacionais? Então, o que acontece aqui? O que é um estado nacional? O estado é como se fosse um governo, é a mesma coisa que você fala governo. Toda vez que você colocar um estado assim com letra maiúscula, não pensa estado de Minas Gerais, estado de São Paulo, não. Pensa em um país, certo? Estados nacionais europeus, quer dizer que é a criação dos países na Europa, certo? É só pensar assim. Quais eram os benefícios do ponto de vista político e econômico? Politicamente, você não teria o governo diluído, difundido entre os senhores feudais. Então era uma pessoa só que governava. Você não tinha 5 senhores feudais que governavam, entendeu? Então, por exemplo, no feudo A eles cobram 50% de imposto, no feudo B é 70%, no feudo C é 90%. Não tem mais isso. É unificado, é um imposto só para todo mundo, uma língua só para todo mundo, uma difusão da cultura para todo mundo. Apesar que vários outros lugares tinham culturas diferentes, mas a língua ajudou muito. Então você falar a mesma língua é melhor para o comércio, ter a mesma moeda, o dinheiro no caso, é melhor para o comércio. Então, economicamente também ajudou esses estados a se enriquecerem, entendeu? E posteriormente a gente vai ver lá no tema das navegações que isso fez com que eles desenvolvessem melhor a parte das navegações, entendeu? A parte de querer chegar no Oriente para fazer mais comércio. Vamos para 2. Observe a imagem a seguir e responda as questões abaixo. Então, o que a gente vê na imagem? Um rei aqui no meio, parece um bispo aqui do canto,
uma família real aqui bem vestida. E o pessoal que normalmente são o que? O cara aqui, ó, no meio carregando martelo, é um artesão, o pessoal, um bobo da corte e tal. Então vamos lá. O que está falando aqui? Descreva o que você observa na imagem. Quem são os personagens representados? Acabei de falar. Sem querer, mas acabei de falar. B. Quais são as camadas sociais que estão representadas na imagem? Qual estratégia você utilizou para fazer essa identificação? Bom, as camadas você tem que. As camadas que ele está falando é do mais rico para o mais pobre. Então é só ver ali, ó, de cima para baixo. Uma dica aí, pra vocês identificarem. Eu já falei também mais ou menos quem são das camadas. Quais eram os interesses de cada camada social que você identificou no processo de centralização das monarquias? Bom, se você for pensar o rei, ele queria unificar tudo, né, na mão dele. Queria só ele mandar. Na parte ali dos cavaleiros, né, que normalmente na Idade Média eram os que formavam os exércitos, eram os parentes do rei, primo, tio, e assim vai. Eles normalmente entravam em guerra, né, com os outros reinos e formavam exércitos também. Recrutavam as pessoas para, às vezes, exércitos mercenários, né, que eles pagavam para eles guerrearem com outros reinos. Então você vai falando nesse sentido. Aí tem os artesãos, que são os comerciantes também e tal. Daí você vai explicando cada um. Qualquer dúvida também você escreve lá que eu respondo. Dentre os grupos representados, quais tinham o maior poder? O que levou a construir essa hipótese? O maior poder é o que está em cima. O que você construiu essa hipótese? É quem tem maior. Como que você conseguiu construir essa hipótese? Como que você conseguiu chegar nessa conclusão? Porque a pessoa normalmente que tem mais poder é que tem mais riqueza, né? Então você responde aí como você acha que deve responder. Bom, no caso aqui tem a 3, estou falando da igreja, 4. Vamos lá. Na Idade Média, durante a Idade Média não existiam os estados modernos. Na verdade, a partir do século X, começou o movimento de criação das monarquias nacionais. As monarquias nacionais foram se formando gradativamente após o enfraquecimento do sistema feudal e o fortalecimento da burguesia, que se deu por meio do renascimento do comércio. No processo de formação das monarquias nacionais, além dos próprios reis, pelo menos três grupos estiveram envolvidos: burguesia, a nobreza e a igreja. Cada um desses grupos tinha interesses próprios. Dessa maneira, pesquise em seu livro didático ou na internet e descreva quais os interesses de cada um dos grupos sociais listados abaixo em relação à criação dos estados modernos. Bom, a burguesia foi responsável pela parte econômica da criação. Então eles começaram a trazer dinheiro, principalmente pelo comércio com o Oriente. Então, eles iam lá na China, lá na Índia, lá na região do Oriente Médio, pegavam os produtos, as especiarias no caso, né, canela, cravo, pimenta, seda, o próprio macarrão, a massa, as joias, tecidos e tal, e vendiam na Europa. Então eles começaram a trazer grande riqueza para a Europa. Então eles começaram a ganhar importância também, né? Quem tem dinheiro tem importância. A nobreza aqui, o que é a nobreza? A nobreza são os familiares do rei e o próprio rei, né? Eles constituem a nobreza. Então a nobreza ela centralizou o poder, então ela fez o papel da política e ela que administrava as terras, entendeu? Então os impostos, etc, tudo baseado na nobreza. E a igreja pela sua influência. Então a maior parte das pessoas eram católicas da época, então a influência da igreja foi muito importante pela difusão do cristianismo na Europa e a parte de conquista das terras também, que eram terras que, que tinham um processo de, como que eu posso falar, de disputa entre os árabes e o pessoal e os católicos, no caso, principalmente na Península Ibérica, onde hoje é a Espanha e Portugal, e o norte da África também. Certo? Então vamos para 4. Se não me engano é a última questãozinha aqui. Tem A, B, C e D. Então vamos lá. Para a última. Em função de muitas disputas territoriais, o processo de centralização das monarquias europeias não foi marcado por momentos de tranquilidade e paz. Pelo contrário, muitas guerras aconteceram nesse período de disputas territoriais e centralização do poder dos reis.
Entre as guerras que ocorreram, podemos destacar a Guerra dos 100 Anos, que iniciou em 1337 e teve fim em 1453. Observe a imagem abaixo e em seguida responda as questões abaixo. Vamos lá. Então aqui você está vendo um contexto de guerra, né? Cavalo, arqueiro, um cara caidão aqui, tá meio dormindo. Tomou de certa uma espadada na orelha. Outro aqui com a flecha, tal, um tanto de soldado vindo, o bicho vai pegar, o bicho vindo. Então vamos lá. Quais reinos estavam envolvidos na Guerra de 100 Anos? Putz, e agora, hein? Inglaterra e França. 10 linhas, 4 linhas para responder esse negócio. Quais eram os interesses de disputa durante a guerra? Bom, guerra, pessoal, normalmente é interesse político e econômico, certo? Professor, mas e guerra religiosa? Tem também, pode ser também. No caso da Guerra de 100 Anos, eles estavam disputando uma região, a Inglaterra estava disputando uma região do norte da França, certo? Que era uma região muito produtiva. Não vou entrar ao caso aqui o nome, mas eles estavam disputando terras que eram produtivas. Então tinha a questão econômica e também tinha a questão política, certo? Então o interesse era ter terras produtivas, no caso no norte da França. No final da guerra, limites territoriais estavam delimitados, no entanto, para além da conquista e a demarcação de terras. Qual foi a maior consequência para os recém-desenvolvidos da Guerra de 100 Anos? Foi a perda de terras. Já tá quase respondendo aqui, no caso, certo? Depois na descrição eu vou colocar um videozinho para vocês aqui só sobre Guerra de 100 Anos. Daí, se vocês quiserem assistir, vocês responderem uma resposta muito boa nessas questões. Na Guerra de 100 Anos, uma figura ganhou destaque, Joana d'Arc. Pesquisa no livro didático ou na internet Joana d'Arc. Quem foi Joana d'Arc e qual seu papel na Guerra de 100 Anos? Procure destacar também as consequências de sua participação na guerra. Estabeleça um paralelo entre Joana d'Arc e a maioria das mulheres na Idade Média. Bom, precisa ir muito longe sabendo que as mulheres naquela época, numa sociedade totalmente machista e patriarcal, elas não tinham muitos, muito acesso ao conhecimento, a parte de interação social, etc. Agora imagina comandar um exército. Então já vai a dica aí para vocês. A Joana d'Arc é uma santa até na Igreja Católica e ela comandou os exércitos da França. Agora, como ela conseguiu fazer isso naquela época onde mulher não podia nem entrar no exército, daí é que tá, entenderam? Ela se disfarçou e tal, então procura a história dela que é bem bacana, é legal vocês pesquisarem aí, tá? Daí você descreve aqui. Eu respondi parte da pergunta. Bom, é isso, pessoal. Acho que eu comentei todas as questões. Até a próxima semana, que é a semana 2 aí. Espero ter ajudado vocês. Caso não tenha ajudado tanto nas questões específicas como a Guerra de 100 Anos, eu vou deixar um videozinho aí embaixo na descrição para vocês assistirem. Beleza? Qualquer pergunta aí, eu vou tentar responder o mais rápido possível. Abraço aí a todos e boa semana aí para vocês. Falou!